A guerra contra a preocupação começa no instante em que você abre os olhos. Qual será a sua primeira arma do dia? A ansiedade que te aprisiona ou a oração que te liberta? Esta reflexão matinal é o seu convite para escolher a fé. Vamos juntos entregar o controle a Deus e encontrar a paz que silencia o medo. Para que esta mensagem alcance mais corações, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sejamos honestos com nosso próprio coração por um momento. Quantas vezes o dia começa e termina e percebemos que nossa conversa com Deus foi apenas um sussurro apressado em meio ao barulho? A intenção de orar está lá, o desejo de comunhão pulsa em nosso espírito. Mas o ritmo do mundo, as preocupações e o cansaço parecem construir um muro invisível entre nós e a sala do trono. Não se sinta condenado por isso. É uma das lutas mais reais da jornada da fé. É uma luta real. Essa dificuldade nos lembra que a vida espiritual não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona que exige resistência e uma decisão diária de continuar, mesmo quando não sentimos vontade. A palavra de Deus não ignora essa luta. Pelo contrário, ela nos encoraja a não desistir, a nos mantermos firmes no caminho. Pois em Hebreus 12, versículo 1, a Escritura nos exorta: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A perseverança na oração não nasce da nossa própria força, mas da nossa dependência daquele que nos chamou para a corrida. A luta para orar não é um sinal do seu fracasso, mas um convite para descobrir que Deus não espera que você gere essa comunhão do nada. Que alívio! Ele mesmo providenciou o combustível divino para acender a chama da oração em nós, mesmo quando nossas próprias palavras parecem fracas e insuficientes. Mas onde encontramos esse combustível que transforma a obrigação em deleite? O combustível para a nossa oração, a força que transforma a nossa luta em vitória, não está em nossas próprias palavras, mas nas dele. A Bíblia não é apenas um livro de histórias e mandamentos, é um arsenal de promessas, a própria linguagem do céu que Deus nos deu para que possamos nos comunicar com Ele. Orar a palavra é parar de falar sobre nossos problemas e começar a declarar o que Deus já disse sobre eles. Que mudança de chave! Quando nossa oração é fundamentada nas Escrituras, ela deixa de ser um pedido incerto e se torna uma declaração de fé que ativa o poder de Deus. É o ato de lembrar a Deus o que Ele mesmo prometeu, e essa atitude gera uma confiança inabalável em nosso coração. O próprio Jesus nos ensinou este princípio, a conexão direta entre a fé e o milagre. Em Marcos 11, versículo 24, ele nos garante: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Que promessa poderosa! A fé para crer que já recebemos não nasce do otimismo, mas da certeza de que estamos orando de acordo com a vontade revelada de Deus. A palavra dele é a garantia de que o nosso pedido está alinhado com o seu coração, nos dando a ousadia para clamar com convicção. E isso muda tudo. Quando a palavra de Deus se torna o vocabulário da nossa oração, ela começa a travar uma batalha silenciosa, mas decisiva, no lugar mais importante de todos, a nossa mente. A nossa mente é a porta de entrada para o nosso coração, o campo de batalha onde a maioria das nossas lutas espirituais é vencida ou perdida. É nos nossos pensamentos que a dúvida, o medo e a tentação lançam suas primeiras sementes. Se permitirmos que essas sementes criem raízes, elas inevitavelmente darão frutos em nossas atitudes e emoções. Por isso, guardar a mente não é uma sugestão, é um comando de guerra para todo crente. Que batalha diária! A palavra de Deus nos chama a uma postura ativa, a não sermos consumidores passivos de todo pensamento que surge, mas a sermos sentinelas vigilantes na porta da nossa alma. O apóstolo Paulo nos dá a estratégia para vencer essa batalha interior, uma estratégia de substituição e foco. Em Colossenses 3, versículo 2, ele nos instrui: pensai nas coisas lá do alto,
não nas que são aqui da terra. Que direção clara! Isso significa, na prática, escolher deliberadamente focar na verdade de Deus, em vez das mentiras do inimigo ou das ansiedades do mundo. É um ato de renovar a mente, de saturá-la com as promessas da palavra até que não haja mais espaço para a incredulidade. É um ato de disciplina espiritual. Quando nossa mente está cativa à verdade de Cristo, experimentamos uma paz que transcende as circunstâncias, pois descobrimos que somos guardados por um Deus que nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. Em um mundo que muitas vezes nos faz sentir invisíveis ou mal entendidos, existe um lugar de profundo descanso ao sabermos que há alguém que nos conhece por completo. Ele conhece não apenas o que fazemos, mas o que pensamos, as intenções secretas do nosso coração, nossas dores mais profundas e nossos sonhos mais silenciosos. Essa verdade não é para nos assustar, mas para nos consolar de uma forma extraordinária. Que intimidade maravilhosa! O Salmo 139 é a mais bela descrição dessa onisciência amorosa de Deus. Davi, maravilhado, expressa essa verdade que nos liberta da necessidade de usar máscaras ou de fingir que somos mais fortes do que realmente somos. Nos versículos 1 e 2 do Salmo 139, ele declara: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ele te conhece pelo nome. Saber que somos tão profundamente conhecidos e ainda assim incondicionalmente amados é a base da nossa segurança. Isso nos dá a liberdade de sermos honestos em nossa oração, de nos aproximarmos dele não com pretensão, mas com um coração aberto e vulnerável. Que liberdade! E é essa mesma confiança no seu conhecimento que nos dá a coragem de fazer a oração mais perigosa e, ao mesmo tempo, a mais purificadora que um ser humano pode fazer. Quando entendemos que Deus já nos conhece por completo, o medo de sermos expostos dá lugar a um desejo profundo de sermos purificados. A oração deixa de ser uma tentativa de esconder nossas falhas e se torna um convite para que a luz dele brilhe nos cantos da nossa alma, mais escuros da nossa alma, revelando tudo o que precisa ser curado e alinhado à sua vontade. É a oração mais corajosa que podemos fazer, pois ela exige uma rendição total. Que oração de entrega! Essa não é uma oração de condenação, mas de libertação. É o clamor de um coração que está cansado de lutar contra pecados ocultos e pesos desnecessários, e que anseia pela liberdade que só a verdade pode trazer. Davi nos ensina a fazer essa oração no final do Salmo 139. Nos versículos 23 e 24, ele clama: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que clamor sincero! Fazer essa oração é convidar o divino cirurgião para remover tudo que nos impede de correr a carreira que ele nos propôs. É um ato de humildade que abre as portas para um novo nível de santidade e comunhão com Deus. É o caminho para a pureza. E quando Deus responde a essa oração, ele não apenas nos limpa, mas também começa a nos revelar o motivo pelo qual o inimigo luta com tanto afinco para nos manter presos a esses caminhos maus. Você já se perguntou por que as suas lutas parecem se intensificar justamente quando você decide se aproximar mais de Deus? Por que a batalha na mente se torna mais feroz, a tentação mais sutil e o desânimo mais pesado? A resposta é simples e reveladora. O inimigo não ataca lugares vazios. O ladrão mais escuros da nossa alma, revelando tudo o que precisa ser curado e alinhado à sua vontade. É a oração mais corajosa que podemos fazer, pois ela exige uma rendição total. Que oração de entrega! Essa não é uma oração de condenação, mas de libertação. É o clamor de um coração que está cansado de lutar contra pecados ocultos
e pesos desnecessários, e que anseia pela liberdade que só a verdade pode trazer. Davi nos ensina a fazer essa oração no final do Salmo 139. Nos versículos 23 e 24, ele clama: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que clamor sincero! Fazer essa oração é convidar o divino cirurgião para remover tudo o que nos impede de correr a carreira que ele nos propôs. É um ato de humildade que abre as portas para um novo nível de santidade e comunhão com Deus. É o caminho para a pureza. E quando Deus responde a essa oração, Ele não apenas nos limpa, mas também começa a nos revelar o motivo pelo qual o inimigo luta com tanto afinco para nos manter presos a esses caminhos maus. Você já se perguntou por que as suas lutas parecem se intensificar justamente quando você decide se aproximar mais de Deus? Por que a batalha na mente se torna mais feroz, a tentação mais sutil e o desânimo mais pesado? A resposta é simples e reveladora. O inimigo não ataca lugares vazios. O ladrão não arromba uma casa abandonada. Ele investe seu tempo e estratégia na casa onde sabe que existe um tesouro. Pense nisso. O ataque que você enfrenta é a maior prova de que Deus depositou um tesouro valioso dentro de você. Um propósito, um chamado, dons espirituais que, quando ativados, têm o poder de expandir o reino de Deus e saquear o inferno. O inimigo não te ataca por quem você foi, mas por quem Deus está te chamando para ser. A sua luta não é um sinal da sua fraqueza, mas um testemunho do seu potencial em Cristo. Pois em João 10, versículo 10, Jesus nos alerta: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Entender isso muda a nossa perspectiva sobre a batalha. Deixamos de ser vítimas passivas e nos tornamos guerreiros conscientes, que entendem que a pressão é a confirmação do nosso propósito. Que revelação estratégica! A luta não é para te destruir, mas para te impedir de descobrir e usar as armas que o próprio Espírito Santo colocou em suas mãos. Mas quais são essas armas? Quais são esses dons que o inimigo tanto teme? O tesouro que Deus depositou em você não é um sentimento vago, mas um conjunto de capacitações espirituais, dons concedidos pelo Espírito Santo para um propósito específico. Não são talentos naturais, mas manifestações do poder de Deus que fluem através de nós para edificar a igreja e glorificar a Cristo. Cada crente, sem exceção, recebeu pelo menos um desses dons, uma ferramenta divina para cumprir o seu chamado. Você é equipado por Deus. A palavra de Deus nos dá clareza sobre essas ferramentas, para que não vivamos na ignorância do poder que nos foi confiado. O apóstolo Paulo nos ensina sobre a diversidade e o propósito desses dons. Em 1 Coríntios 12, versículo 7, ele afirma: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Seus dons não são para seu próprio benefício, mas para o bem do corpo de Cristo, que, chamado ao serviço, a descoberta dos seus dons começa com a oração, pedindo que Deus revele o que Ele depositou em você, e continua com o serviço, colocando-se à disposição para ser usado por Ele. É na prática, no serviço humilde, que o Espírito Santo começa a manifestar seu poder através de nós. É um processo de descoberta, e essa jornada de ativação dos dons é sustentada por um princípio fundamental que governa toda a nossa vida espiritual: a obediência. A descoberta dos nossos dons e o entendimento do nosso propósito nos colocam diante de uma encruzilhada diária, a escolha entre a nossa vontade e a vontade de Deus. A obediência não é um conjunto de regras para nos aprisionar, mas o caminho
divinamente projetado para nos proteger, nos preservar e nos fazer prosperar em nosso chamado. É o ato de fé que diz: Senhor, o teu caminho é melhor que o meu. Que ato de confiança! O temor a Deus, nesse sentido, não é medo de punição, mas um profundo respeito e reverência pela sua santidade e sabedoria, que nos leva a valorizar seus mandamentos acima de nossas próprias opiniões. A palavra de Deus é clara ao conectar a nossa obediência com a nossa própria preservação e bênção. Em Deuteronômio 6, versículo 24, Moisés instrui o povo: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como hoje se vê. Cada ato de obediência, por menor que pareça, é uma semente que plantamos no solo da nossa vida espiritual, que produzirá frutos de justiça, paz e poder. É a obediência que mantém nosso coração sensível à voz do Espírito Santo, nos guardando do engano e nos guiando no caminho eterno. É um caminho de segurança. E essa jornada de obediência é sustentada não por um esforço único, mas por uma graça que se renova a cada novo dia. A jornada da obediência e da santificação seria impossível se dependesse da nossa própria perfeição. Haverá dias em que falharemos, em que nossa carne falará mais alto e em que o cansaço nos fará tropeçar. Mas a nossa esperança não está em nossa capacidade de nunca cair, mas na certeza de que a misericórdia de Deus é nova a cada manhã, nos oferecendo um recomeço diário. Que esperança restauradora! Essa não é apenas uma ideia bonita, mas uma das verdades mais consoladoras da palavra de Deus, um bálsamo para a alma que se sente culpada e desanimada por suas falhas. O profeta Jeremias, em meio a um cenário de destruição, encontrou nesta promessa a sua força para continuar. Em Lamentações 3, versículos 22 e 23, ele declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada nascer do sol é um convite de Deus para deixar o fracasso de ontem para trás e caminhar em novidade de vida. Sua graça não é um estoque limitado que se esgota com nossos erros, é uma fonte inesgotável que jorra a cada amanhecer. Receba essa graça hoje. Essa certeza nos liberta da condenação e nos enche de gratidão, nos dando a força para buscar a sua face e ouvir a sua direção para o novo dia, encontrando nele o nosso refúgio mais seguro. A vida cristã, mesmo renovada pela graça diária, não é isenta de batalhas, medos e oposições. O inimigo continuará a se levantar e as circunstâncias tentarão nos intimidar. É por isso que Deus não nos oferece apenas perdão para o passado, mas também uma fortaleza para o presente, um lugar de refúgio onde o medo perde o seu poder e a coragem é restaurada. Esse lugar não é uma localização, mas uma pessoa, o próprio Senhor. Que refúgio seguro! Davi, um homem que conheceu a perseguição e a guerra como poucos, nos ensina o segredo para viver sem medo, mesmo quando cercado por exércitos. Sua confiança não estava em sua força ou em sua estratégia, mas na identidade do seu Deus. No Salmo 27, versículo 1, ele faz uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Declare isso sobre sua vida. Quando o Senhor é a nossa fortaleza, os ataques externos não conseguem abalar a nossa paz interior. A nossa segurança não depende da ausência de problemas, mas da presença constante do nosso protetor.
Ele é o seu escudo. Viver nessa fortaleza é um ato de fé, uma decisão de confiar nele mais do que confiamos na ameaça que está diante de nós. E quando nosso coração está seguro nele, ele transborda em um desejo de refletir o caráter daquele que nos protege. Um coração que verdadeiramente experimenta a segurança e a provisão de Deus não consegue se fechar em si mesmo. A gratidão pela graça recebida transborda naturalmente em generosidade para com os outros. Servir e abençoar o próximo deixa de ser uma obrigação religiosa e se torna um ato de adoração, a forma mais prática de refletirmos o caráter do nosso Pai que deu o seu bem mais precioso por nós. É o reflexo do Evangelho. A palavra de Deus eleva o ato de generosidade a um nível de transação direta com o próprio Senhor. Ela nos ensina que quando cuidamos dos necessitados, estamos na verdade emprestando a Deus e Ele mesmo se encarrega de nos recompensar. Em Provérbios 19, versículo 17, a Escritura nos revela: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Que princípio poderoso! O próprio Jesus selou essa verdade, ensinando que a verdadeira bem-aventurança não está em acumular, mas em repartir. Ele nos chamou para sermos canais do seu amor e da sua provisão neste mundo, e prometeu que há mais alegria em dar do que em receber. É uma mudança de paradigma. Quando vivemos com um coração generoso, demonstramos nossa total confiança no nosso provedor, o que nos leva ao passo final da nossa jornada, a entrega completa de todas as áreas da nossa vida. Percorremos uma longa jornada, da luta pela oração à descoberta dos nossos dons, da batalha da mente à segurança na fortaleza de Deus. Mas todas essas verdades encontram seu poder máximo num único lugar: o altar da rendição. A entrega total não é o último item de uma lista, mas a postura do coração que sustenta todo o resto. É o momento em que paramos de lutar pelo controle e entregamos as rédeas nas mãos soberanas do nosso Pai. Que passo de fé! A nossa natureza humana luta contra isso, pois render-se parece com derrota, mas no reino de Deus é o exato oposto. É o pré-requisito para a verdadeira vitória. A palavra de Deus nos dá o manual de instruções para essa paz que excede todo entendimento. No Salmo 37, versículo 5, o salmista nos ensina o caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que promessa de descanso! Entregar é o ato de soltar. Confiar é a certeza de que as mãos que recebem são mais capazes que as nossas. E Ele fará é a promessa de que, quando nos rendemos, Ele age em nosso favor de maneiras que jamais poderíamos imaginar. É o paradoxo da fé. Viver nessa entrega diária é o segredo para uma vida de poder e propósito. E é com este espírito de completa rendição que nos preparamos agora para selar esta jornada em uma oração final, entregando a Ele não apenas nossos caminhos, mas todo o nosso ser. Nossa jornada hoje nos guiou da luta pela comunhão à paz da entrega total, revelando que nossa força não está em nosso esforço, mas em nossa rendição. Vimos que Deus nos conhece, nos purifica, nos capacita com dons e nos protege como uma fortaleza. A escolha final agora é parar de lutar com nossas próprias forças e entregar verdadeiramente o controle a Ele, confiando que o mais Ele fará. Que convite à liberdade! Vamos selar essa decisão em uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti nossa luta, nossa mente, nosso propósito e nosso futuro. Purifica nosso coração, ativa nossos dons e nos ensina a descansar em Ti, confiando que a obra que o Senhor começou em nós não será interrompida. Pois em Filipenses 1, versículo 6, a palavra nos promete:
Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que esta certeza de que Ele completará a obra seja a sua força diária. Se esta mensagem fortaleceu sua fé e te chamou a uma entrega mais profunda, ajude a alcançar mais corações. Curta este vídeo para que mais pessoas encontrem essa paz. Inscreva-se no canal para continuarmos crescendo juntos. E ative as notificações para não perder nenhuma palavra de fortalecimento. Que a paz que vem da entrega total te guarde. Amém?